Essa aula vai tratar de permutação circular. O que a gente quer é dispor um certo conjunto com N elementos distintos, só que ao redor de um círculo, né? E o que interessa é, são as posições adjacentes, quem está à direita e quem está à esquerda de um determinado elemento. Essas modificações é que vão gerar novos agrupamentos que devem ser computados nessa contagem, tá? Então vamos entender a partir de um exemplo qual é a ideia por trás disso e gradualmente é, evoluir essa discussão para deduzir uma fórmula para resolver esse tipo de problema. Vou partir de um exemplo bem simples, justamente para permitir que a gente escreva todas as possibilidades e a gente possa entender o que a gente está discutindo aqui. Tá? O problema é esse: de quantas maneiras três pessoas podem ocupar três lugares dispostos em uma mesa redonda? Tá? Se eu olhasse para esse problema do ponto de vista da permutação simples, como discutimos em aulas anteriores, eu poderia colocar três pessoas em uma fila, tá? De modo que eu sei quem é a primeira pessoa, quem é a segunda pessoa e quem é a terceira pessoa. E para responder esse problema, já entendemos que eu deveria gerar permutações dessas pessoas. A resposta seria 3 fatorial. Tá? Não é o nosso caso. A gente está organizando essas pessoas ao redor de uma mesa redonda, e aí a gente tem que observar que os agrupamentos distintos, eles diferem um dos outros justamente pela relação de adjacência, né? Quem está à direita e quem está à esquerda de alguém. Tá? Vamos analisar esse problema. Bem, então vamos designar as três pessoas por P1, P2 e P3. Então vamos arbitrar um lugar para que uma dessas pessoas se sente, digamos que seja a pessoa 1, eu coloquei essa pessoa em uma das posições disponíveis na igreja. Tá? E aí para isso eu tenho que tomar duas decisões. Quem é a pessoa que vai sentar à esquerda dessa pessoa P1? Quem é a pessoa que vai sentar à direita dessa pessoa P1? Tá? À esquerda eu tenho duas maneiras de escolher quem ocupa essa posição, seriam as pessoas P2 ou P3, e à direita é a pessoa que sobrar. Né? Então, pelo princípio fundamental da contagem, eu teria duas vezes duas maneiras de dispor essas três pessoas em uma mesa circular, e essa figura mostra essas duas possibilidades. Ó. Botei P1 no lugar, e aí P2 à esquerda dela, P3 à direita dela, P1 no mesmo lugar, P3 à esquerda, P2 à direita. Mas aí vem a seguinte questão: e se no lugar da pessoa P1 eu tivesse colocado a pessoa P2? Será que a gente ia obter disposições diferentes daquelas apresentadas na figura anterior? Então, se eu seguisse a mesma ideia, colocasse a pessoa P2 no lugar onde eu havia posto a pessoa P1 na tela anterior, e pensasse nas possibilidades para a distribuição das outras pessoas, eu teria essa situação representada nessa figura ao lado, tá? Mas perceba que não há necessidade de contar essas disposições. Essas disposições elas já estão na figura anterior, elas são idênticas à figura da tela anterior. A única coisa que eu fiz foi girar no sentido horário essas figuras da tela anterior, que eu obtenho exatamente essa situação. Perceba que quando eu olho para essa nova figura que a gente fez, as possibilidades são a mesma, né? Para a posição onde o P1 está agora, eu só tenho ou P2 à direita e P3 à esquerda dele, ou P3 à direita e P2 à esquerda dele. Então são as mesmas duas possibilidades que a gente já computou antes. Vamos discutir um probleminha um pouquinho mais incrementado. Ó. Questão do vestibular da UFRJ. Um grupo constituído por 4 mulheres e 4 homens deve ocupar as 8 cadeiras dispostas ao redor de uma mesa circular. O grupo deve ser acomodado de modo que cada homem sente entre duas mulheres. João e Maria estão nesse grupo de pessoas. Entretanto, por motivos de ordem estritamente pessoal, não podem sentar-se lado a lado. Duas acomodações das pessoas ao redor da mesa são consideradas diferentes quando pelo menos uma das pessoas não tem o mesmo vizinho à direita nas duas acomodações. Aí, ó, nessa questão, ele está dizendo para você o que é a ideia por trás da permutação circular, né?
determine o número de diferentes acomutações possíveis dessas 8 pessoas ao redor da mesa circular. Bem, então uma maneira de analisar esse problema, como já visto no primeiro exemplo, eu posso arbitrar uma posição para uma dessas pessoas e depois pensar de quantas maneiras eu posso posicionar as outras pessoas nas outras cadeiras, né? Nesse problema, você vê que João e Maria são os indivíduos que estão sujeitos a maiores restrições. O João não pode sentar ao lado da Maria e, além disso, eu ainda tenho que respeitar essa regra de que um homem tem que estar entre duas mulheres, né? Então, vou propor uma solução assim, ó. Eu vou arbitrar uma posição para o João. Então, peguei, tá aí a figurinha ao lado representando uma mesa circular com 8 lugares, botei o João em um desses lugares. Então a primeira decisão seria escolher a mulher que sentará à esquerda de João. Lembrando que não pode ser a Maria, então essa decisão pode ser tomada de 3 maneiras. E agora a mulher que pode sentar à direita de João não pode ser nem a Maria, nem a mulher que já ocupou a cadeira que está à esquerda. Essa decisão pode ser tomada de 2 maneiras. Bom, prosseguindo aqui no sentido horário, agora a próxima decisão seria escolher o homem que vai ocupar essa cadeira. Tá? Só não pode ser o João, porque o João já tem uma posição definida para ele, então para essa posição eu tenho 3 maneiras de alocar homens ali naquela cadeira. Bom, prosseguindo ainda no sentido horário, a próxima decisão é escolher a mulher que ocupa a próxima cadeira, né? Pode ser a Maria, né? Porque a Maria não ocupou nenhuma das posições ao lado do João, né? E tem mais uma mulher que ainda não ocupou nenhum lugar. Então eu tenho 2 maneiras de ocupar essa posição. Bom, de novo, prosseguindo no sentido horário, eu tenho que escolher o homem que ocupa a próxima cadeira. Sobraram 2 homens para ocupar essa cadeira, então essa decisão pode ser tomada de 2 maneiras. Bom, restam, portanto, uma mulher e um homem que ocupam as 2 cadeiras que faltam e eu fico com essa disposição nessa figura ao lado. Pelo princípio fundamental da contagem, eu multiplico todos os números indicados nas telas anteriores, esse produto vai dar 72. Então dá 72 maneiras de dispor essas 8 pessoas atendendo a todas as condições do enunciado. Tá? Perceba que até agora não usei fórmula alguma, eu pensei estritamente no princípio fundamental da contagem. Tá? E aí uma estratégia para resolver esses problemas de permutação circular é essa. Você vai arbitrar uma posição para uma dessas pessoas, tá? E aí fique sempre atento para as restrições do problema. É sempre conveniente você começar pelos indivíduos que estão sujeitos ao maior número de restrições. Tá? E aí depois você vai tomando decisões em relação às posições adjacentes, ou no sentido horário ou no sentido anti-horário, dependendo da descrição do problema. Bom, o último problema, ele vai gerar para a gente uma fórmula que dá para a gente o número de distribuir N elementos diferentes ao redor de um círculo. Tá? Quantas rodas de ciranda podem ser formadas com N crianças? Então vou seguir a mesma ideia de antes. Ó. Vou arbitrar o lugar para uma dessas crianças, tá? Vou indicar aqui nessa figura pela letra C. Tá? Escolhi um lugar e coloquei uma das crianças sentada nesse lugar. E agora eu vou tomar decisões para ocupar os outros lugares. Né? Note que no problema não há qualquer restrição, então as outras crianças podem sentar em qualquer lugar. Não há restrições do tipo meninos e meninas devem estar intercalados, não há qualquer restrição do tipo 2 crianças que não podem ocupar lugares adjacentes. Então, vou seguir aqui no sentido horário e na próxima cadeira, à esquerda da criança que eu já coloquei sentado, eu tenho N-1 crianças que podem sentar. E na próxima cadeira, seguindo o sentido horário, N-2 crianças. E assim por diante, até que a última cadeira só tem uma criança sobrando para sentar nela. Pelo princípio fundamental da contagem, o número de rodas com N crianças é N-1 vezes N-2
vezes n menos 3 até chegar no 1, que é exatamente o n menos 1 fatorial. Então tá aí, ó, a fórmula que gera o número de maneiras de dispor n elementos distintos em n lugares ao redor de um círculo é aquela ali, ó, n menos 1 fatorial. O que eu estou fazendo, na verdade, é pegar o n fatorial e me daria as permutações desses n elementos distintos, só que perceba que uma vez distribuídos ao redor de um círculo, se eu girar esse conjunto no sentido horário ou no sentido anti-horário, n vezes é o mesmo grupo. Né? É o mesmo grupo. E aí eu compenso isso dividindo por n. Daí é essa fórmula n-1 fatorial. Só que mais importante que aplicar a fórmula é você entender que no fundo, o que você está fazendo é aplicar o princípio fundamental da contagem. Tá? Termina sendo mais adequado você atribuir uma posição para um elemento arbitrário desse conjunto e pensar no princípio fundamental da contagem para as outras posições ao redor do círculo. Obrigado pela atenção de todos e até uma próxima aula.